Olá, a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo da nossa página é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Por isso nós estamos reproduzindo a programação da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, entre outras matérias espíritas, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades, pelo seu estudo, sua pesquisa, seu lazer. Portanto, não tem fim lucrativo. O objetivo é divulgar a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, divulgar o trabalho dos irmãos que fazem excepcional atividades de divulgação da doutrina espírita, e nós estamos reproduzindo esses programas para que os nossos irmãos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita possam encontrar no mesmo lugar o acervo que nos referimos. E nós vamos reproduzir agora um programa excepcional. O programa Estudando a Codificação Espírita, o Céu e o Inferno, as Penas Futuras, segundo o Espiritismo, a carne é fraca. Apresentação de Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Aguilar. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos acompanham pela Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos o programa Estudando a Codificação Espírita na Web Rádio Cristo Consolador. E toda sexta-feira a nossa equipe aqui fica responsável pelo estudo do livro O Céu e o Inferno. Hoje faz parte aqui da equipe, da bancada do nosso programa, eu, Alexandre Santos, o nosso irmão José Aguilar, como sempre, conosco aqui, nossa irmã Cristina Buquerque, nossa querida irmã Cristina, e também hoje, já que o nosso querido irmão Delson está de férias, nós temos hoje a nossa irmã Silvia nos ajudando com toda a tecnologia necessária para que o programa chegue a todos os recantos do Brasil. Vou passar aqui a palavra para Aguilardo, para a Cristina, para que eles possam dar as boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos que nos escutam, que porventura irão nos escutar. Mais uma sexta-feira, Alexandre, uma sexta-feira de sol. Estamos aqui juntos, graças a Deus, com muita alegria, na Web Rádio Cristo Consolador. Agradecendo a Silvia, hoje que está dando a força para a gente, Silvia? Nos dando essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, cumprindo com um pouquinho da nossa lição, achando que é levar essa doutrina que conforta e consola. E os parabéns ao nosso amigo Delcio, que está aí viajando para umas férias merecidas, e ele já está aqui na época aí da energia solar, ele veio aqui para o Nordeste para recarregar as baterias com energia mais saudável, energia vital. Merecido. Cristina, bom dia. Oi, bom dia, Alexandre, bom dia, Guilherme, Silvia, e todos que nos ouvem através desse canal. É sempre uma alegria estarmos aqui nessa manhã maravilhosa, que aqui na nossa cidade é sol, o calor já está bastante e uma luminosidade que irradia lá fora. Então, é sempre muito bom estar aqui com vocês e o assunto de hoje também é muito bom, que vamos falar. Um bom dia a todos. Já que a nossa irmã Cristina Albuquerque já nos iniciou aí no tema de hoje, nós vamos fazer aqui todos os procedimentos necessários para iniciar nosso programa de hoje. Vamos fazer uma leitura preparatória, vamos fazer uma prece inicial, pedindo ajuda aos nossos irmãos espirituais, e vamos fazer um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o tema de hoje é importante que a gente fale. Nós estamos estudando ainda a primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Até então nós estudamos
tudo que Kardec tinha nos passado e argumentado acerca das penas eternas, né, da teoria das penas eternas. E aí o que é que acontece? Kardec hoje vai começar a nos introduzir dentro da visão espírita, né, das penas futuras. E hoje ele vai tratar do tema A Carne é Fraca. É um tema bem interessante, porque muitas pessoas no mundo hoje ainda acreditam nesse dogma, né, de que a carne é fraca, mas hoje nós vamos dizer para todos o que a doutrina espírita tem a falar sobre isso. Antes de tudo, nós vamos fazer aqui as nossas leituras preparatórias e tudo, os nossos amigos aí já estão preparados, né? Sim. Quem vai fazer a leitura preparatória hoje, se eu não me engano, é a Cristina, é? Não, Guilherme. Guilherme. Você, meu irmão. Vamos para a leitura para que a gente já comece naquela sintonia, né, Alexandre? Já entrando no clima que a espiritualidade quer e proporciona o auxílio, né? Então, tem uma leiturazinha aqui do livro Fonte Viva, um livro que eu gosto muito, ele tem vários exemplos maravilhosos, né? E, aleatoriamente, aqui eu abri na lição número 772, que esse livro é uma obra de Francisco Cândido Xavier, né, através do Espírito de Emmanuel. E a lição 172, Alexandre e Cristina, ela traz o título de Ante o Cristo Libertador. E diz assim: Eu sou a porta. Jesus, essa passagem está em João, capítulo 10, versículo 7. Os comentários de Emmanuel a respeito desse versículo é exatamente o seguinte: segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados nas masmorras do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então, aqui, Alexandre, essa lição, pelo que eu vejo aqui, ela tem muito a ver com o tema que a gente vai estudar hoje, sobre a carne é fraca. Emmanuel, ele nos convida a uma reflexão e nos mostra as várias portas que existem na vida a que nós, espíritos em evolução, estaremos sujeitos, né? As tentações que nós estaremos sujeitos. E são muitas, né? Ele fala aqui a porta da riqueza, a porta da fama, a porta das facilidades, né? Das festas, das frivolidades, que tudo leva a ter uma vida muito tranquila, uma vida muito fácil. É uma porta fácil de você entrar. E ele nos diz aqui que são portas, Alexandre, é tipo aqueles alçapão, né, que pega passarinho, né? É uma porta que lhe tenta, lhe mostra ali uma sedução para que você entre, mas uma vez entrando por essa porta, você não sai mais. Ou seja, é uma porta falsa, né?
Porque a porta, como diz a etimologia da palavra, era da entrada e saída. Mas essas portas aqui, algumas delas, como diz Emmanuel, são avidamente disputadas, elas não se acautelam com os perigos que representam. Então, é um verdadeiro perigo. Você pede a riqueza, bate na porta da riqueza, e depois você se vê preso pela riqueza, escravo da riqueza. Quando Jesus disse, né, Alexandre, batei e abri-se-vos-á. A gente tem que ter cuidado, porque a gente pode, às vezes, pedir, bater, e a espiritualidade nos atender. E aí, se o meu espírito não estiver devidamente preparado para aquela experiência, ali vai ser realmente um grande atraso na minha evolução. E, para concluir, Alexandre, ele diz que Jesus diz aqui, Jesus diz, eu sou a porta. Por que Jesus é a porta? Porque enquanto outras portas, elas são as portas sem saída, Jesus é a entrada, é a porta que é a entrada para a saída, né? É a porta que liberta. Se você estiver preso, sem saída, ele é a única porta. É a verdadeira porta que vai nos levar a nos libertar de todas essas tendências, essas más tendências, que a gente é sujeito a esses encantamentos, esses cantos de sereia, que a vida vai nos oferecer ao longo da nossa jornada e que a gente vai ter que ser muito forte para resistir. Não é isso, Alexandre? Muito bem, meu amigo. Muito bem, meu amigo Guilardo, valeu, obrigado aí pela leitura preparatória. Eu vou fazer aqui uma prece inicial e depois passar para nossa irmã Cristina, que vai fazer o evangelho de hoje, tá bom? Então vamos lá. Amigo e mestre Jesus, mestre de todas as horas, que sempre nos ensina o caminho da verdade, da vida, nós agradecemos ao Pai a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, juntos, para divulgar a doutrina espírita, juntos para ouvir da doutrina espírita as verdades trazidas do céu. Assim, Pai amado, nós pedimos por todos aqueles que estão nesse momento na experiência da reencarnação neste planeta, cada um com seus propósitos, com os seus objetivos, cada um seguindo a trilha da evolução espiritual. Que todos possam receber, no dia de hoje, todas as bênçãos que chegam diariamente do alto, mandadas pelo Pai. Que assim seja. E assim, nesse clima de paz e de harmonia, nós iniciamos o nosso programa de hoje, passando aí para nossa irmã Cristina Albuquerque, que vai fazer a leitura de um pequeno trecho do Evangelho e fazer um comentário para a gente. Cristina, é com você, minha querida. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E é uma mensagem do Espírito Hammerman, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigem muita perseverança. É assim, por exemplo, que um homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento antes de se considerar culpado. Ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam, mais que outros, aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creais que aí esteja a causa primeira da cólera e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para circular sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele a quem não a tem,
como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não nos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiras, miraculosas que vêm de se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. É a mensagem do Evangelho de hoje, desse Espírito, que é de 1863, mas geralmente são deste... Escolhida a dedo, né, Cristina? Escolhida a dedo. E Hammerman foi um médico alemão que foi o desenvolvedor, né, que a gente diz criador, não, porque nada se cria, as coisas já se encontram aqui. Mas ele desenvolveu a homeopatia, né? Foi o desenvolvedor da homeopatia que, inconformado com o que a medicina oferecia na época, ele começou a desenvolver e testar nele mesmo, e hoje nós temos esse processo maravilhoso, inclusive meu filho se beneficiou dele. Então, a mensagem do Evangelho de hoje tem tudo a ver com o tema que nós vamos estudar, né? Que nós vamos comentar, que a carne é fraca e não tem nada a ver com a carne fraca. A carne é fraca porque o espírito também é fraco. Você não consegue que um espírito que já tem uma certa evolução pratique uma violência, um crime, porque não está, mesmo que ele esteja num momento que você diz tem tudo a ver para isso acontecer, mas não é a carne, ele não vai reagir pela carne, pela a situação, pelo momento, ele vai reagir pelo espírito que ele é, e ele não vai fazer. Assim como nos justifica que muitas coisas que fazemos, nós dizemos, é porque ainda sou imperfeito, porque a carne é fraca, não consegui me segurar, eu reagi dessa forma. Se a gente assim pensar, podemos pensar também que no cárcere se encontram muitas pessoas que, por apenas um minuto, se colocaram nessa situação. Se tivesse pensado, se tivesse segurado a raiva, se tivesse ponderado, imaginado quais seriam as consequências, não teriam cometido o crime e não estariam ali. E nós podemos perceber que um minuto faz tanta diferença na nossa vida. Então, é o assunto que nós vamos falar hoje e eu vou parar aqui para a gente começar no assunto. Muito bom, minha irmã Cristina. Não podia ter tema melhor para iniciar o programa de hoje. Você, na verdade, fez uma grande introdução ao tema do programa de hoje através do Evangelho segundo o Espiritismo, o que foi muito interessante, que casou também com a mensagem inicial trazida pelo nosso irmão José Guilardo. E isso é muito bom porque dá uma condução ao programa muito especial e interessante. Nós temos aqui já interagindo conosco o Ivonaldo Nogueira Batista. Bom dia, Ivonaldo. Um grande abraço, meu irmão Ivonaldo. Então, minha irmã Cristina, hoje, como você colocou, e Guilardo também a gente vem dizendo, Sônia Mota Castro, bom dia. Feira de Santana, muita paz e luz para vocês também aí de Feira de Santana, que está acompanhando o programa junto conosco. Sônia Mota Castro, nosso abraço, minha irmã. Delson, grande Delson, aproveita as férias, meu irmão, seja feliz, é isso aí, meu irmão, aproveita enquanto pode, porque férias é muito bom, a única coisa ruim da férias é quando ela acaba. Valeu, meu irmão. E aí, meu irmão Guilardo, minha irmã Cristina, meu irmão e minha irmã ouvinte da Web Rádio Cristo Consolador, o tema de hoje
é o capítulo 7, a gente inicia o capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Relembrando, até então, Kardec, né, nos capítulos anteriores, Cristina e Guilardo, Kardec começou a fazer uma viagem enorme, filosófica, histórica, né, teológica, sobre o tema da justiça divina. Ele começa lá no capítulo 1 falando sobre o porvir e o nada, né, daquelas pessoas que começam a pensar no futuro, depois que termina a vida na carne, o que é que vai acontecer? Será que existe o nada? Será que existe alguma coisa? Então Kardec começa por aí. Depois ele fala do temor da morte, fala das causas do temor da morte, porque os espíritas não temem a morte, na verdade não deveriam temer a morte, né? No capítulo 3 ele fala sobre o céu, as noções de céu que foram tratadas até então pelas religiões, pela filosofia, e depois ele entra nas noções de inferno, fala das intuições das penas futuras, do inferno cristão imitado, do inferno pagão, os limbos, o quadro do inferno pagão, o esboço do inferno cristão. Depois ele entra no capítulo 5, falando do purgatório, né? E depois o capítulo 6 ele vai falar sobre a doutrina das penas eternas, a origem da doutrina das penas eternas, os argumentos a favor das penas eternas, a impossibilidade material das penas eternas. A doutrina das penas eternas fez sua época, ele disse que foi importante para aquela época, e ele fecha esse capítulo trazendo Ezequiel, um grande, né, vamos dizer assim, profeta da antiguidade, né, que criticava as penas eternas, né? Então ele trouxe Ezequiel e disse que na Bíblia existia registros, inclusive no Velho Testamento, de que essa doutrina é incompatível com a justiça divina. Nós é que não demos importância a isso que já estava escrito lá. E aí, Kardec entra no capítulo 7. Depois que ele fez essa viagem toda, aí sim ele vai apresentar qual é a visão do Espiritismo. E a doutrina espírita, o que tem a falar sobre isso? E ele começa a falar sobre isso agora. E foi muito pertinente Kardec começar falando sobre um dogma que muitas religiões se utilizavam dele naquela época, inclusive para amenizar responsabilidades das pessoas, né? Um pensamento comum que existia entre as pessoas de que o corpo carnal, o corpo que nós habitamos atualmente, que o espírito habita atualmente, ele seria responsável por muitas coisas erradas que o espírito faz, né? E aí Kardec começa questionando filosoficamente isso. Espera aí, a carne realmente é fraca? Vamos falar sobre isso, né? Será que os problemas que o espírito, né, enfrenta durante a sua encarnação, né, foram causados pela carne? Ou será que a origem dos nossos problemas está muito além disso? Está no espírito que comanda a carne. Então esse é o tema central que Kardec vai tratar antes de começar a mostrar qual a visão espírita das penas futuras. Então ele quer logo desembaraçar tudo. Vamos logo, né, desanuviar tudo, deixar tudo bem claro, que é para a gente poder falar da noção de responsabilidade pessoal, que está dentro dos ensinamentos do Cristo, Cristina e Guilardo. O tempo inteiro Jesus dizia para a gente, né, que cada um vai plantar, mas também vai colher. Que cada um recebe de acordo com as suas obras. Que não se tira, né, a árvore, aliás, que só se tira a árvore pelos frutos que ela dá. Né? Então o que é isso? Era Jesus preparando a humanidade para essa grande verdade, essa grande realidade, de que a responsabilidade pelo nosso futuro é nossa. Somos nós que construímos essa responsabilidade e a gente não pode fugir dessa responsabilidade colocando a culpa no corpo, colocando a culpa nas más tendências, né? Como disse Cristina, eu fiz isso porque eu sou imperfeito. Sim, meu amigo, mas peraí, até quando você vai ficar, né, utilizando isso como desculpa para que você não se esforce para mudar, para melhorar? Então esse é o cerne da questão, né? O futuro depende de nós. Nós estamos construindo. Se no futuro nós vamos encontrar penas ou recompensas, depende da nossa conduta e do esforço que a gente faz para se modificar. Então, esse é o tema central desse capítulo, onde Guilardo
E aí, ó, já vou passar a palavra para você, meu irmão, onde Kardec já inicia dizendo o seguinte, ó. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo. Do organismo. E por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. A cólera, Cristina já trouxe até inclusive uma mensagem de Hammermans para nós, né? E aí eu vou passar a palavra aí para Guilardo e depois Guilardo já passa para Cristina para a gente tratar sobre esse primeiro parágrafo trazido por Kardec. Realmente o tema é muito interessante, né, Alexandre? Muito bom da gente estudar, e da gente debater, analisar. E o primeiro ponto que me faz refletir sobre esse tema, Alexandre e Cristina, é o seguinte. Como ele até cita esses 3 exemplos aqui, dizendo que parecem, né? Outros parecem mais dependentes do organismo. Aí a gente vai estudar a doutrina espírita e a gente vê que nós temos uma missão aqui na Terra. Por que nós estamos aqui na Terra vestindo um corpo de carne, né? Para justamente podermos evoluir. Aí, como a gente está aqui na Terra, num corpo de carne para evoluir, a gente tem que ter em mente que tem alguma coisa no controle, tem alguma coisa no comando. Aí nós podemos dizer, é a carne que comanda o espírito ou é o espírito que comanda a carne? Quem é que detém o controle? Quem é que age sobre o cérebro? Né? Então, o controle total está sobre o espírito. O espírito é quem comanda a carne. Né? E é exatamente por nós estarmos aqui, a carne ela vai servir para a gente, Alexandre, de uma espécie de carvão. Né? É através dela que nós vamos filtrar e nós vamos extirpar as nossas impurezas, as nossas más tendências, as nossas inclinações. É através da carne que Deus, nosso Pai, né, e a espiritualidade atuam através das diversas experiências para que eu possa evoluir e melhorar. Então, digamos assim, uma coisa que para mim parece irresistível, para você não é. Não é verdade? Você não tem os mesmos desejos que eu tenho. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, entre um homem e um animal, que tu é carne, né? Se você pegar um vasilhame com um monte de diamantes e colocar para um cavalo, ele não vai nem olhar. Mas se você colocar na frente de um ser humano, ali ele vai despertar as suas más tendências, as suas más inclinações da cobiça, da ganância, da riqueza, das facilidades do dinheiro, e para ele aquilo ali tem um sentido totalmente diferente. Agora você coloque essa mesma vasilha com milho, né, na frente do cavalo, que ele vai partir para cima. Coloque para o homem que ele nem olha, né? No máximo, se for milho de pipoca, ele pode fazer uma pipoquinha, comer uma coisinha, mas não tem a mesma atração que vai ter. Então, a carne, assim, para início de nosso estudo aqui, ela vai servir exatamente, Alexandre, para estimular, né, em mim o que eu preciso melhorar. Né? As tentações que eu vou sentir vai ser exatamente onde estão os meus defeitos. E para dizer assim, que realmente a carne não tem nada a ver com dizer que a carne é fraca, é como a Cristina muito bem disse no início. Isso aí foi usado como uma desculpa, não, é porque a carne é fraca, eu fraquejei. Mas Jesus, no seu evangelho, naquela passagem, ele tem uma passagem que é justamente para nos mostrar isso aí, que o espírito é quem domina a matéria. Tudo está no meu espírito. Quando ele foi tentado no deserto por 3 vezes, ele foi tentado de todas as formas. E ele resistiu. Por quê? Porque o espírito dele já é um espírito evoluído, é um espírito forte. E ele tem total controle sobre a carne. A carne não controla o espírito dele. Agora, quando eu não sou ainda evoluído, estou cheio de más tendências, más inclinações, as portas das tentações, os cantos de sereia vão tocar. E se eu não tiver vigiando, se eu não for persistente, se eu não for firme, se meu espírito não for forte,
eu vou cair tranquilamente seduzido e vou permanecer ainda muito tempo nesse atraso espiritual. Por exemplo, a questão da cólera é uma questão nítida do espírito, né? Você pisa no pé de uma pessoa, ele já fica, né, vira uma fera, quando qualquer coisinha que alguém lhe tira, um pequeno objeto, né, já é motivo para virar uma grande cólera. Outra tentação que a gente tem, quantas pessoas, por exemplo, a gente vê na televisão, um dia desse eu vi uma história de um gari, que ele achou no lixo um monte de dinheiro, né, e tinha lá de quem era aquele dinheiro que foi colocado por engano. Ora, que tentação! Né? Ele poderia ter ficado com aquilo ali que ninguém ia saber, mas como o espírito é quem comanda a matéria, essa tentação não o seduziu, e ele procurou a pessoa e devolveu. E a pessoa até quis gratificá-lo e ele se recusou, dizendo que, olha, se eu for gratificado por uma coisa certa que eu fiz, eu fui comprado por aquilo. Então, é como ele fez. Então, aquilo ali não, realmente, para ele, não fez a menor diferença. Só para mostrar, né, os níveis de evolução espiritual, e que é o espírito realmente quem está no controle, é o espírito quem comanda tudo. Essa desculpa de que a carne é fraca é muito cômoda, né, para me justificar as minhas falhas e os meus erros. Então, eu vou passar para a Cristina para que ela também faça suas considerações iniciais. Inicialmente, eu gostaria de dizer isso, Cristina. Sim, certamente, Guilherme. Como o tema nos diz, né, a carne é fraca, e você começou a falar, é necessário que estejamos nesse corpo de carne, ao qual acusamos de ser fraco, pelo momento evolutivo do nosso planeta, né? Quando assim a gente melhorar esse espírito que aqui habita, a gente também não vai ter mais esse corpo de carne, a gente vai ter outros tipos de corpos. E falando nesse tema, nós passamos por diversas situações no nosso mundo, onde nós identificamos ainda a nossa falha humana, a nossa pouca evolução, e como nós deixamos a carne agir sobre o espírito, e não o inverso. Muitas vezes, você convive com certas pessoas em uma certa comunidade, uma casa espírita, em um ambiente que você frequenta, e de repente você encontra essa pessoa em outro local, e muitas vezes a pessoa lhe olha, e você olha e acha, eu conheço de algum lugar, mas não tenho nenhuma obrigação de cumprimentar. Só cumprimenta a pessoa naquele ambiente, naquele grupo, naquele local, e não faz isso em outros ambientes. Jacomelo colocou uma vez uma situação, numa palestra recente, ele colocou que esteve com uma pessoa e eles estavam falando sobre o Estado Islâmico. E, de repente, a pessoa colocou, alguém perguntou, o que é que você acha? E a pessoa disse, eu não quero nem opinar, não quero nem falar, porque essas pessoas devem ser banidas da face da terra. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar eles nunca mais botarem os pés aqui. Não é mesmo, Jacó? E ele disse, não, meu amigo, Deus vai deixar sim. Ele botar os pés aqui. E vai exatamente para a casa daquelas pessoas que querem se afastar deles, que querem banir eles daqui. Então, como nós reagimos diante das situações, diante dos problemas que se apresentam para nós, e não deixamos que o nosso espírito fale mais alto. A gente sempre culpa a nossa carne. Muitas vezes, como a Guilherme bem colocou, esbarramos em alguém, pisamos no pé, assim, descuidadamente, e a pessoa já responde com uma bravura, com uma cólera, com uma raiva, que se pudesse nos fuzilava naquela hora por um acontecimento tão pequeno. Então, como a Alexandra também colocou, conhece-se a árvore pelos frutos que dá. Então, não é que a carne seja ruim, é o espírito que ainda está muito imperfeito, que ainda está muito difícil, que ainda não se abre a isso, que não quer essa percepção. Então,
Não é a carne agindo sobre o espírito, e sim o espírito que expressa aquilo que está lá dentro da carne. Isso, Alexandre? Isso aí, minha irmã. Mas eu queria só agora avançar um pouquinho mais no tema, seguindo aí a lógica das colocações de Kardec e as ponderações que ele faz. Kardec é muito perspicaz. O que é que ele faz aí pra gente? Ele nos coloca várias circunstâncias em que ele consegue comprovar de maneira bem singela, né? Eu digo assim porque a leitura é de uma singeleza incrível. Ele consegue colocar pra gente situações do nosso cotidiano em que o espírito acaba gerando no corpo, né, a produção de fluidos. Olha que coisa interessante. Kardec diz pra gente, quando a gente está emocionado, por exemplo, o que é que acontece? Geralmente o espírito emocionado dá o comando para o corpo e o corpo começa a demonstrar essa emoção através de uma lágrima, né? Quando você, por exemplo, é um glutão, quando você é muito apegado à alimentação, à comida, né? Aquelas pessoas que são viciadas por comida. Ele sente um cheiro de uma comida que ele gosta, imediatamente o que é que acontece? A boca se enche de saliva. Olha o espírito comandando o corpo. Kardec dizendo pra gente, as emoções muitas vezes ficam visíveis no corpo. Visíveis no corpo, o que é isso? É o espírito deixando claro que quem está comandando toda essa estrutura aqui é ele, né? São as emoções do espírito que acabam passando para o corpo, né? O nosso amigo Chiquinho aí interagindo dentro do programa. Bom dia a todos, bom dia Casa de Caridade Chico Xavier, bom dia Alexandre, Cristina, Guilherme e Delson. Hoje é Silvio, meu amigo Francisco, que está aqui conosco. Assim também, Alexandre, como muitas vezes você se sente extremamente doente, vai no médico, faz todos os exames, não tem nada, sua mente, seu espírito que está doente, e às vezes você encontra um médico mais consciente que lhe diz, você não tem nada, você está somatizando o seu corpo. Somatizando. Aquilo que o seu espírito está sentindo, mas que na realidade não é uma doença. Então, não é uma doença. Na verdade, Cristina, isso que a gente está falando. É o espírito, né, deixando... Sueli Maria Ferreira. Bom dia, minha irmã. Bom dia para você também. Seja bem-vinda. Obrigado por interagir conosco. Então, minha irmã Cristina, meu irmão Guilherme. Cristina, é isso mesmo. O espírito, muitas vezes, em desequilíbrio, ele acaba transmitindo isso para o corpo somático, para o corpo físico. Dada a relação intrínseca que existe entre o espírito e o corpo que ele está habitando naquele momento. Então, quantos males vêm do espírito? Quantas doenças nós fabricamos porque não conseguimos, né, lidar diante dos desequilíbrios emocionais e espirituais. É isso, Cristina. E eu queria ir mais além e dizer o seguinte, Kardec vai seguindo o pensamento, e depois ele vai dizer pra gente o seguinte, que realmente tem alguns momentos em que o espírito, o corpo material, ele acaba contribuindo para algum problema a mais que o espírito tenha, mas isso é bom que a gente diga e chegue nesse assunto agora para dizer, mesmo assim tem uma atuação do espírito aí. Quando a gente pega, por exemplo, a obra de Chico Xavier, e mais especificamente a obra de André Luiz por Chico Xavier, mais especificamente a coleção, né, A Vida do Mundo Espiritual, onde nós temos lá nosso lar, os mensageiros, né, obreiros da vida eterna, aqueles livros maravilhosos que foram escritos pela mediunidade de Chico Xavier, através da coordenação do Espírito Emmanuel, né, com o trabalho minucioso e importantíssimo do Espírito André Luiz. O que é que a gente vê ali, Cristina, muitas vezes, Guilardo, meu amigo e minha amiga ouvinte? Espíritos fazendo o quê? Espíritos planejando sua reencarnação. Espíritos escolhendo o seu corpo, escolhendo detalhes do corpo, escolhendo situações no corpo que vão expor aquilo que ele precisa enfrentar. Por exemplo, Cristina, Guilardo, meu amigo e minha amiga ouvinte, se algum espírito tem algum problema no campo do vício, é muito comum que ele nasça na Terra
com um corpo com predisposição à dependência química. Olha só, e a predisposição à dependência química já foi descoberta pela ciência médica. Os cientistas, os médicos, os estudiosos do corpo humano, das doenças, eles já descobriram que os corpos, por exemplo, dos dependentes químicos de álcool, aqueles que nós conhecemos como alcoolistas, alcoólatras, né? O corpo dessas pessoas tem uma predisposição ao desenvolvimento da dependência química do álcool. Então, aí Guilardo falou uma coisa no começo muito interessante. Uma coisa que é difícil para mim pode ser fácil para você. Exatamente, Guilardo. Pode ser fácil para alguém, por exemplo, tomar uma cervejinha com um amigo no fim de semana. Mas para um alcoolista isso é dificílimo. Porque isso é o início de toda uma queda no vício. Porque o corpo dele é preparado para isso. Agora o corpo dele é preparado para isso por quê? Porque ele no mundo espiritual, junto com os amigos que estavam, né, desenvolvendo a encarnação dele, vendo o que era bom para ele, o que era que ele tinha que enfrentar, naquele momento ele escolheu, olha, eu quero um corpo assim, porque eu quero enfrentar exatamente esse vício. Aí o que é que acontece? Se o espírito for fraco, aí a carne vai dar a ele a possibilidade de um estrago naquela existência. Então vocês compreenderam? O corpo da gente... Pois não, Guilardo? Para ilustrar melhor assim, na linguagem atual, essa predisposição que você muito bem falou aí, realmente, o alcoolismo, como ele é considerado uma doença, você, por exemplo, o meu filho, ele nunca bebeu, mas ele pode ser um alcoólatra. Apenas a gente vem, na linguagem atual, né? A gente vem com um link. Se eu acessar aquele link, aí se abre, eu vou navegar, né, no portal do alcoolismo. Ele nunca bebeu, mas se ele beber uma vez, aquilo ali pode ser suficiente para despertar nele todo aquele potencial que ele veio na carne dele, que teria que combater. Então, é por isso que é difícil o alcoólatra, muita gente critica, né? O alcoólatra ele deve parar de beber, porque tá nele. O que ele não pode é beber de jeito nenhum, como você muito bem falou. Por isso que um dos lemas do alcoolismo, né, é evite o primeiro gole. Né? Cristina, você queria falar, parece? Também existe uma situação para a gente observar que muitas vezes nós somos acometidos dessa situação em uma determinada fase da nossa vida, em uma determinada idade da nossa vida. Eu conheço um caso de uma pessoa, como você tá comentando, Guilherme, que não bebia, não frequentava ambientes que tivesse bebida, reclamava quando os pais, de vez em quando, tomavam vinho ou uma cerveja, um aperitivo qualquer, era totalmente contra, e isso na sua fase de adolescente e na sua fase de adulto, até os 32 anos. A partir dos 32 anos, começou a sair com um amigo e outro, e hoje está mergulhado no vício e a família desesperada para tentar livrá-lo, sem compreender por que uma pessoa que combateu tanto todos durante uma certa fase de idade, agora está no vício. Então, a gente observe isso na gente, que muitas vezes as nossas fraquezas acontecem em um determinado ponto. Parece que é de onde paramos que precisamos seguir, que precisamos mudar a partir daquele ponto, rever aquela situação, onde vem realmente os ajustes na vida seguinte. Eu compreendo dessa forma. Alexandre, e como você muito bem falou também aí, existe também um pouco do universo, mas ainda tem uma participaçãozinha do espírito, como Kardec vai dizer lá na frente, né? Que algumas coisas da carne podem realmente determinar assim, alguma coisa no espírito. Por exemplo, principalmente aquelas coisas que são imprevistas. Por exemplo, a pessoa não tem o conhecimento espírita que a gente tem, não tem a compreensão que a gente tem da reencarnação, dos nossos karmas, das nossas dívidas, dos nossos resgates. E essa pessoa é acometida, por exemplo, de um câncer. De repente, ela não procurou, era uma pessoa que tinha uma vida saudável e tal, de repente foi diagnosticado com um câncer gravíssimo. Então, aquilo ali
se você não tem uma preparação, realmente a carne pode abater um pouco o espírito, deixar você num estágio que realmente, né, nesses casos, uma pessoa que é acometida de um acidente, por exemplo, e fica tetraplégico em cima de uma cama, de repente, né, a pessoa que enxergava e de repente ficou cego pelos seus karmas, mas a pessoa que não tem a compreensão que a gente tem dos resgates, de que o plano superior foi preparado essa experiência para mim... Pode se revoltar, né? Se revoltar. Um clima muito frio, como diz Kardec aqui, poderá causar uma reação no espírito de desânimo, de desconforto, que me leve a fraquejar. Mas mesmo nesses casos, né, a gente observa que não deixa de ter a participação do espírito. Porque o espírito preparado... Né? Não deixa nunca, mas não deixa mesmo. E interessante é a gente pegar aqui um trecho, viu, Guilardo e Cristina? Eu vou aqui pedir licença só para a gente ver esse trechinho aqui, ó. Kardec diz aqui para a gente, a expressão vulgar: a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue senão as disposições morais do espírito? Depois ele diz, ó, pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. E nós dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, né, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira. Aí depois ele diz, ó, o moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Escusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar a responsabilidades. Ou seja, em alguns momentos, a gente vive na carne, meu amigo, e em alguns momentos a carne influencia. Em alguns momentos o espírito influencia a própria carne, porque a gente vive numa simbiose espírito-carne. Mas quem está tocando este barco é o espírito. É preciso e necessário que a gente lembre sempre isso. Quem toca esse barco é o espírito. Vamos dizer assim, organismos que são propensos a uma depressão? Há problemas, há neurastenias, há problemas que o corpo físico acaba revelando, né? Mas isso não quer dizer que o espírito não tenha condições de superar tudo isso, gente. Essa é que é a grande questão. Porque, gente, vamos lembrar de Anthony Hopkins, aquele físico extraordinário, um dos maiores cientistas do mundo. Foi acometido por uma doença do corpo físico, ficou tetraplégico, ficou numa cadeira de rodas sem poder mexer um dedo. Mas o que esse sujeito produziu para a humanidade, mesmo com um corpo debilitado desse, é justamente para colocar todo esse ensinamento aqui em prática e dizer, meu amigo, olha, eu venci esse corpo decrépito, que eu fui obrigado a viver nele durante décadas. Eu venci ele. O meu espírito foi maior do que ele. O meu espírito conseguiu produzir num corpo quase improdutivo. E conseguiu produzir mais do que a maioria da humanidade. Vocês compreenderam como isso é uma prova enorme disso tudo que Kardec nos disse há tantos anos atrás, né? E como isso também pode nos ajudar, porque essa situação que Guilherme estava falando, de repente a pessoa é acometida por uma doença e se abala muito e o espírito se vê um pouco fragilizado naquele momento por aquela situação. E eu convivi com um caso assim, que ela foi acometida de uma doença grave e no primeiro momento ela se abalou muito, ficou muito fragilizada, muito triste, teve o medo da morte, como todos nós temos diante de uma situação perigosa, mas esperava fazer uma única cirurgia, precisou fazer 3 cirurgias, e quando chegou na terceira, que eu fui visitá-la e achava que ela ia estar abalada, aí ela disse desse jeito, eu agora vou lutar, eu sei que vou morrer um dia,
mas não disso, isso não vai me matar. E eu vi o quanto ela começou a melhorar a partir de então. A cicatrização foi muito mais rápida, as situações começaram a aparecer soluções, pessoas que chegavam e diziam, médico tal, faça isso, situações que foram aparecendo, pessoas que chegaram com pensamento positivo, e as coisas foram acontecendo de uma forma que a situação toda mudou. Então, quando a gente disse, meu Deus, vai para a terceira cirurgia, será que ela vai conseguir? Porque já estava uma escalada descendo lá a rampa? Não, ela simplesmente se fortaleceu e deu a volta por cima. Quer dizer, o espírito se fortaleceu e melhorou a carne. Veio para fora, trouxe essa força. Perfeitamente, então, Cristina. Assim como... Pode falar, gente. Não. Pode terminar seu pensamento para não lhe cortar o pensamento? Não, pode falar. Então, porque assim, o que você falou aí eu achei muito interessante, Cristina. O espírito, ele pode melhorar a carne, né? Isso é possível, não é só possível, como é necessário, né? Talvez a gente não melhore a carne para agora, para essa existência. Talvez a gente não consiga isso que essa sua amiga conseguiu. Mas a gente pode melhorar a carne para as próximas existências. É só a gente começar a fazer reforma interior, se modificar, mudar verdadeiramente, usar a vontade firme, como disse aí Guilherme em um momento aqui do programa, que o que falta é vontade, né? O que falta é vontade para que a gente enfrente as coisas. E porque às vezes a gente se compraz, essa que é a verdade, às vezes a gente se compraz no vício, às vezes a gente se compraz no erro, às vezes a gente se compraz, né, dessa vida de neurastenia, de raiva, de cólera, né, e não faz esforço para mudar. E não faz... né? Exatamente. Nós estamos a 10 minutos, meus amigos. Vamos para nossas considerações finais. Eu queria aproveitar a minha aqui só para fazer mais uma leiturazinha aqui do capítulo que nós estamos estudando agora. E aqui eu queria pegar essa parte aqui perto do final, em que Kardec diz o seguinte aqui para a gente, Guilherme e Cristina: a responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então, Kardec avança bastante falando sobre a questão do corpo físico, das necessidades dele, das influências que ele tem no comportamento do espírito muitas vezes, ou o contrário, o comportamento do espírito influenciando o corpo físico. E depois Kardec fecha dizendo para a gente o seguinte: a responsabilidade de cada um não pode ser tomada como uma régua, né? Tá aqui uma régua, eu vou pegar você aqui, ó, e pronto, Guilherme, você entrou aqui nessa régua, pá! Pronto, você agora vai sofrer essa pena. Cristina, você entrou nessa régua, puf, vai agora para aquela pena ali. Não é assim, né? Cada um tem sua história de vida. E a sua história de vida é que vai dizer qual vai ser o melhor julgamento que nós vamos receber da lei de Deus, né? Por quê? Porque quanto mais consciente nós somos da lei de Deus, maior é nossa responsabilidade com relação ao erro. Então, quanto mais, vamos dizer assim, a gente compreende esse mecanismo da lei de Deus, mais responsável nós somos. E aí o erro fica cada vez mais grave. Por quê? Porque você sabia, meu amigo. Você sabia, e por você saber, você tinha noção do que era o bem, do que era o mal. Você sabia exatamente que estava fazendo mal. Porque se a gente pegar Guilherme e Cristina e voltar um tempo atrás na história da Terra e pegar, por exemplo, o tempo em que o homem ainda estava começando a se organizar em sociedade, aí você vai encontrar lutas bárbaras de uma tribo com outra, e essas pessoas se matavam. Mas será que aquele homicídio foi tratado pela lei de Deus da mesma forma que hoje
uma pessoa nessa sociedade moderna de hoje é tratado quando derrama o sangue de alguém? Hoje a gente não tem necessidade dessas lutas fratricidas que existiam antes, assim como antes também não tinha. Mas hoje nós temos, sabe o quê? O conhecimento das coisas. Hoje a gente sabe o que é o bem e o mal, né? Naquela época a gente tinha noções disso, mas não tinha clareza. Hoje a gente vai começando a ter clareza. E quanto mais claro fica isso, mais responsável nós somos. Ou seja, mais contundente vamos dizer assim, a pena que a gente poderia receber pelo mal que a gente cometeu. Então Kardec chama essa atenção, que a justiça divina ela é uma justiça proporcional ao nosso adiantamento, moral. Quanto mais adiantados moralmente nós estamos, mais responsabilidade nós assumimos diante dessa justiça divina. Guilardo, Cristina. Cristina Guilardo. E digo ainda, quanto menos tempo a gente perder em se revoltar e não aceitar esses ensinamentos, quanto mais a gente se abrir a isso, refletir, compreender e assimilar esses conhecimentos, menos sofrimento nós teremos. Porque quando a gente não aceita, a lei é única, só existe uma verdade, não existe duas, a minha, a sua, só existe uma. E todos nós, querendo ou não, vamos nos ajustar a essa lei. Então, menos a gente resistir, quanto mais a gente procurar compreender, menos sofrimento nós teremos. E aqui no finalzinho do texto de hoje, falando ainda sobre a saúde, sobre a influência do espírito, ele diz o seguinte: isto prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. E foi o que a gente comentou há pouco tempo. Isso, Guilherme. Viu, Alexandre? Realmente é um tema muito bom da gente estudar, né? Muito interessante. E eu até tenho assim, uma visão de como a gente quer, assim, mesmo até sem querer, e isso é pensamento meu, de dizer que a carne é que comanda, porque é muito comum a gente dizer o meu espírito. Eu não tenho um espírito, porque eu vou dizer, olha, eu venci as minhas tentações. O meu corpo queria, eu não quis, eu sou espírito. Eu é que tenho um corpo, e não o meu corpo que tem um espírito. Eu tenho um corpo, assim, meus pensamentos. E para a gente ver, Alexandre, fechar tudo aquilo que a gente estudou, de que o espírito ele melhora a carne. Eu, por enquanto, acho que sou carne de pescoço, até que eu chegue um filé, ainda vou demorar muito, tá? Até que a gente chega a carne de primeira, ainda vou demorar muito. Mas para a gente ver, Alexandre, que como é o espírito... Mas, Guilherdo, é o pescoço que leva a cabeça para onde quer. Então, melhor. Sou carne de osso, esses ossos que... Então, para a gente ver como é o nosso espírito que comanda tudo, que está no controle, inclusive da nossa saúde, né? Por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui o nosso guia e modelo. Nunca se ouviu dizer, assim, em comentário, que Jesus tenha adoecido, não é? Não porque ele se gosta, não, é porque ele não adoeceu, porque Jesus, ele era amor. E amor é um dos sinônimos de Deus. Então, quando você tem o amor, essa energia, seu corpo ele é saudável, ele não tem como ele adoecer, você não tem toxinas. Ao ponto da gente conseguir provar, Alexandre, isso tudo, como é o espírito que comanda, que Jesus tinha um corpo tão saudável que uma pessoa no lugar dele, um ser humano comum, carne de pescoço, assim como eu, teria morrido na flagelação. E ele resistiu à flagelação, teve aquele suplício todinho, foi para a cruz. Nenhum ser humano suportaria o que Jesus suportou. Mas é porque ele tinha um corpo tão saudável, tão... Né, que ao ponto, né, de na hora extrema, na hora máxima, ele tinha um espírito tão puro que não tinha o menor rancor, era amor puro, amor, que ele ainda disse assim, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, é para você ver como realmente o espírito é quem é forte, o espírito é quem está no controle, o nosso corpo é apenas um instrumento para os objetivos de Deus para conosco, né, Alexandre? Muito bem, meu amigo Guilardo. Cristina, por favor, minha querida, você termina aí e já faz a prece final, viu? Porque nós já estamos no nosso horário. Então, vamos fazer a prece final. Não, mas pode fazer o seu comentário final também. Já fiz todos os meus comentários de hoje.
E só agradeço a todos que estiveram conosco, que participaram conosco do programa de hoje. Convido vocês para os próximos programas, nas próximas sexta-feiras, nesse mesmo horário, às 8 horas da manhã. Estamos sempre esse trio aqui, eu, Vilar e Alexandre, e ficamos muito felizes de ver a participação de vocês aqui conosco. Então, que possamos fazer a nossa prece de encerramento pelo dia de hoje. E eu gostaria de fazer a prece de Maria Dolores, descrita por Chico Xavier. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e dizer: Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Ser bendito, meu Pai, em todos os recursos, ferramentas e processos dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena o porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos dos corações, de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo o que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Um bom final de semana a todos, com a graça de Deus, e até a próxima sexta-feira. Até a próxima, obrigado por tudo. Se Deus quiser, e é como eu sempre digo, né? Já, não sai daí, não, porque já, só de passar. Já. Valeu, obrigado. Até.